Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 85 e vamos ler os capítulos 12, 13 e 14 de Josué, também rezar o Salmo 129. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Aí você vai poder riscar as datas e os capítulos que nós já passamos. Eu faço isso todos os dias. Eu tenho um marca-texto azul que eu uso para marcar todos os dias. E é tão legal, uma bênção tão grande poder ter uma noção do quanto estamos avançando, passando pela Bíblia e marcando nossas Bíblias e anotando o conhecimento que o Senhor nos dá. É realmente uma bênção incrível. Você também pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os episódios diários que são lançados praticamente todos os dias, como você imaginaria, né? Porque o nome já diz, diários. Mais uma vez é o dia 85. Vamos ler Josué, capítulos 12, 13 e 14 e também rezar o Salmo 129. O livro de Josué, capítulo 12. Reis da Transjordânia que os israelitas derrotaram e de cujas terras se apoderaram, desde o rio Arnon até o monte Hermon, incluindo toda a estepe oriental. Seom, rei amorreu, que residia em Ezebom. Seus domínios eram, desde Aroer, as margens do Arnon, desde o meio do vale, a metade de Galaade até o Jaboque, fronteira dos Amonitas. A estepe, desde a parte oriental do mar da Galileia, até a parte oriental do mar do deserto, o mar morto, até o caminho de Bet-Jesimote, e as encostas do Fasga ao sul. Og, rei de Bazã, dos últimos Rafaitas, que morava em Astarote e Edrai. Seus domínios eram o monte Hermon, Saleca, e todo o Bazã até a fronteira dos Gessuritas e Maacatitas, além do meio de Galaade até a fronteira de Seom, rei de Ezebom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu suas terras como propriedade aos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Reis da Cisjordânia que Josué e os israelitas derrotaram, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, cujas terras Josué deu como propriedade às tribos de Israel, repartindo-as em lotes, na montanha, na Cefelá, na estepe, nas encostas da serra, no deserto e no Neguebe, onde estavam os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Rei de Jericó, 1. Rei de Ai, perto de Betel, 1. Rei de Jerusalém, 1. Rei de Hebron, 1. Rei de Jarmute, 1. Rei de Laquis, 1. Rei de Eglon, 1. Rei de Gazer, 1. Rei de Dabir, 1. Rei de Gader, 1. Rei de Orma, 1. Rei de Arad, 1. Rei de Lebna, 1. Rei de Odolam, 1. Rei de Maceda, 1. Rei de Betel, 1. Rei de Tafua, 1. Rei de Ofer, 1. Rei de Afec, 1. Rei de Saron, 1. Rei de Madom, 1. Rei de Azor, 1. Rei de Semeron, 1. Rei de Aksaf, 1. Rei de Tanak, 1. Rei de Megido, 1. Rei de Sedes, 1. Rei de Jecnaã, do Carmelo, 1. Rei de Dor, no distrito de Dor, 1. Rei dos povos da Galileia, 1. Rei de Tersa, 1. Soma total, 31 reis. Partilha da terra. Capítulo 13. Josué era velho, de idade avançada, e o Senhor lhe disse: Já estás velho, de idade avançada, e ainda resta muita terra para ocupar. Toda a parte filisteia e todo o Gessur, desde o Sior, na terra do Egito, até o fim de Acaron, ao norte, região considerada cananeia. Além dos 5 principados filisteus, Gaza, Azoto, Ascalon, Gate e Acaron. E os heveus do sul, todo o país cananeu, desde a caverna dos fenícios até a Feca, até a fronteira dos amorreus. Todo o país de Biblos e o Líbano oriental, desde Baal-Gade ao pé do Hermon, até a passagem de Emate. Eu expulsarei diante dos israelitas todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Mazerefote-Maim, e todos os fenícios. Tu tens somente de repartir por sortes a herança deles para Israel, como te ordenei. Assim, pois, reparte esta terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés.
Transjordânia. A outra meia tribo de Manassés, os de Ruben e os de Gade, já haviam recebido a herança que Moisés, servo do Senhor, lhes havia destinado na Transjordânia, desde Aroer, que está à margem do Arnon, com o povoado que há no meio do vale, toda a planície de Medaba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei amorreu que reinava em Ezebom, até a fronteira dos Amonitas, mais Galaade, o território dos Gessuritas e Maacatitas, todo o Hermon e todo o Bazã até Saleca, e todo o reino de Og de Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, e era um dos últimos Rafaitas que Moisés derrotou e expulsou. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os Gessuritas e os Maacatitas, que continuaram vivendo no meio de Israel até hoje. Somente a tribo de Levi é que Moisés não destinou uma herança. O Senhor Deus de Israel é sua herança, como lhes havia prometido. Moisés destinou à tribo de Ruben, por clãs, uma herança cujo território era, desde Aroer, à margem do Arnon, com o povoado que há no meio do vale, toda a planície de Medaba, Ezebom e todos os povoados da planície, Dibom e as alturas de Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Sedimote, Nefaate, Cariataim, Sábama, Sarat-a-Saar, no monte e no vale, Bet-Fegor, as encostas do Fasga e Bet-Jessimote, todos os povoados da planície e todo o reino de Seom, rei amorreu que reinava em Ezebom, que Moisés derrotou com Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, chefes madianitas vassalos de Seom que viviam no país. Os israelitas passaram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, e os demais. Território dos Rubenitas foi o Jordão e sua ribeira. Essa foi, com seus povoados e aldeias, a herança dos Rubenitas repartida por clãs. Moisés destinou à tribo de Gade, aos Gaditas, por clãs, uma herança cujo território compreendia Jazer, todos os povoados de Galaade, a metade do país amonita, até Aroer, diante de Abá, e a partir de Rezebom até Ramat-Ramispe e Betonim, desde Maanaim até os confins de Lodabar, no vale Bet-Aaram e o Bet-Nemram, Sucote e Safon, o que restava do reino de Seom, rei de Ezebom. O Jordão servia de limite até a margem do mar da Galileia, na Transjordânia. Essa foi, com povoados e aldeias, a herança dos Gaditas por clãs. Moisés havia destinado à meia tribo de Manassés por clãs uma herança cujo território compreendia, a partir de Maanaim, todo o Bazã, todo o território de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair, em Bazã, 60 povoações, meio Galaade, Astarote e Edrai, cidades do reino de Og de Bazã, couberam aos Maquiritas de Manassés, meia tribo de Manassés, por clãs. Essa foi a terra que Moisés repartiu como herança nas estepes de Moabe, na Transjordânia, a leste de Jericó. Não destinou herança à tribo de Levi. O Senhor Deus de Israel é sua herança, como lhes havia prometido. Capítulo 14. Introdução. Herança que o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e os chefes de famílias das tribos de Israel repartiram entre os israelitas no país de Canaã, lançando sortes, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, para as 9 tribos e meia, porque Moisés já havia destinado herança às 2 tribos e meia da Transjordânia, e aos levitas não lhes destinou nenhuma dentre as outras tribos. Os descendentes de José formavam 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não lhes destinaram um lote no país, mas povoados para habitar e terrenos para seu gado e rebanhos. Os israelitas fizeram a partilha da terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Calebe. Os de Judá se aproximaram de Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse: Tu conheces o encargo que, por ordem do Senhor, te deu a meu respeito Moisés, homem de Deus, em Cades-Barne. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barne para reconhecer o país, e voltei com uma informação fidedigna. Os companheiros que foram comigo desanimaram o povo. Eu, pelo contrário, segui plenamente o Senhor meu Deus. E naquele dia Moisés jurou: A terra que teus pés pisaram será tua herança, e de teus filhos para sempre, pois seguiste plenamente o Senhor meu Deus. Pois bem, o Senhor me conservou a vida como prometeu. Passaram-se 45 anos desde que o Senhor o disse a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Hoje faço 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sinto-me tão forte agora como então,
para lutar e para fazer qualquer coisa. Assim, pois, dá-me esse monte que o Senhor prometeu naquele dia. Tu o ouviste. Aqui viviam os Enacitas, e suas cidades eram grandes e fortificadas. Oxalá o Senhor esteja comigo e consiga expulsá-los, como ele prometeu. Então Josué o abençoou e deu Hebrom como herança a Calebe, filho de Jefoné. Por isso, Hebrom pertence por herança a Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, até o dia de hoje, por ter seguido plenamente o Senhor Deus de Israel. Antigamente, Hebrom se chamava Cariate Arbe, por causa do gigante Enacita. E o país ficou em paz. Salmo 129. Quanta guerra me fizeram desde minha juventude. Israel que o diga. Quanta guerra me fizeram desde minha juventude, mas nunca puderam comigo. Os lavradores aravam minhas costas, prolongando seus sulcos. O Senhor, que é justo, rompeu as rédeas dos perversos. Retrocedam derrotados os que odeiam Sião. Sejam como erva do terraço, que seca antes de a ceifarem, que não enche a mão do ceifeiro, nem a braçada de quem a enfeixa. Nem lhe dizem os que passam, que o Senhor vos abençoe. Nós vos abençoamos invocando o Senhor. Pai do céu, te damos louvor e glória, te agradecemos por nos trazer até este dia, te agradecemos por nos trazer até esse momento da Bíblia, até esse momento da tua palavra. E sabemos que sem a tua palavra, nem saberíamos quem tu és, não saberíamos quem nós somos. Deus, se não revelasses quem tu és e o teu coração para nós, sim, podemos ver os teus rastros, podemos ver as tuas impressões digitais no mundo ao nosso redor, podemos ver indícios da tua verdade no mundo criado, no mundo que criaste, assim como podemos enxergar o artista em sua obra de arte. No entanto, Senhor, ainda assim poderíamos não conhecer o teu coração, a menos que o revelasses a nós. Por isso pedimos que continues a revelar o teu coração a nós, para que possamos revelar os nossos corações a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá, tem algumas coisas que eu quero falar rapidinho. Aqui que nós meio que mergulhamos profundamente nessa questão toda do que está acontecendo nas batalhas. O que está acontecendo nessa guerra, né? E é muito fácil da gente entender errado o que está acontecendo. Agora, o que eu vou falar não é para tentar mudar a história. E também não muda o fato de que, como eu disse ontem, esses são tempos difíceis e isso não faz parte do plano original de Deus. Não só isso não faz parte do plano original de Deus, o plano original dele era a paz, né? A harmonia. Como eu disse ontem, a harmonia em nós mesmos, a harmonia uns com os outros e a harmonia com Deus. E agora, aqui estamos vivendo nesse mundo fragmentado, quebrado, dividido. Porém, também reconhecemos o que eu disse antes sobre o plano original. Mas mantenha uma coisa em mente. O povo de Israel, Deus está comandando essa guerra. Ele está comandando essa destruição. E essa guerra que é tão violenta, tão pesada, tão brutal, não que toda guerra não seja violenta ou brutal, mas essa é absolutamente brutal, por causa da falsidade, por causa da volatilidade dos corações do povo de Israel, que também se encontra em nossos corações. Porque eles terão que viver como o povo santo de Deus, e Deus sabe que eles não serão capazes de viver entre esse povo, porque eles seriam tão tentados a viver como eles, e isso é o que ouvimos em Números, ouvimos em Deuteronômio de novo e de novo. Deus sabe que se eles tentarem coexistir com essas pessoas, eles falharão. Isso não é para dizer que nós não coexistimos hoje em dia, inclusive é disso que eu queria falar. Existem 3 coisas, e eu lembro que quando eu li isso, achei muito sábio as pessoas que escreveram. Elas disseram que tem pelo menos 3 razões, ou 3 coisas a se ter em mente enquanto Josué está liderando essas pessoas na batalha, levando o povo de Israel à batalha. E fala que a primeira razão é por causa da corrupção moral dos cananeus. Inclusive, se você se lembra de Levítico capítulo 18, os 2 tipos de corrupção que eles tinham, bom, pelo menos 2 tipos de corrupção. Era uma corrupção sexual, que eles simplesmente consideravam normal. E Levítico 18 tem uma série de coisas que eram muito comuns na terra de Canaã. Era isso que eles estavam fazendo lá, e é por isso que Deus está os expulsando, por causa dessa corrupção moral. Mas também não era apenas em suas vidas sexuais. Em Deuteronômio capítulo 12, lembra? Essas pessoas, como eu mencionei ontem, praticavam sacrifício de crianças. Então, tem um julgamento que Deus está trazendo sobre essas pessoas. É o julgamento de Deus que chega alguma hora para todos nós. E essa é a primeira coisa, que eles estavam completamente corrompidos moralmente. A segunda coisa, pensamos,
Beleza, mas Deus está comandando um genocídio? Ele está chamando o povo de Israel para destruir tudo? O que temos que entender é que isso é meio que uma hipérbole. Essa destruição total não foi exatamente o que aconteceu, mas foi uma maneira de exagerar a quantidade de destruição que aconteceu. E como sabemos disso? Sabemos disso porque em Deuteronômio capítulo 7, que lemos um tempo atrás, Deus está ordenando a destruição de todos. Ele diz para Moisés destruir todos. Ele diz isso através de Moisés. Mas daí ele também diz, mas também não se casem com eles ou não façam negócios com eles. Então meio que as escrituras em si nos dão uma pista do fato de que talvez isso seja uma hipérbole. Quando ele diz para destruir todos, mas também não se casar com eles ou fazer negócio com eles, porque seria muito difícil fazer negócios ou se casar com alguém que foi completamente destruído. Aliás, em Josué capítulo 10, que ouvimos ontem, diz, não deixe sobreviventes nessas cidades. Mas o que vamos ouvir amanhã, em Josué capítulo 15, é que as pessoas ainda estão lá. E fala que eles destruíram todos na cidade, mas daí eles voltam e ainda tem pessoas na cidade. Então diz no capítulo 10, eu não deixei sobreviventes. Mas daí no capítulo 15 do mesmo livro, fala sobre pessoas que ainda estão lá. Então o que vemos é uma hipérbole. Dizer que nenhum homem foi deixado vivo, nenhuma mulher, nenhuma criança foi deixada viva, isso é uma hipérbole. Além disso, Deus já revelou para nós em Deuteronômio capítulo 20 que essa abordagem não é para todo mundo. É apenas para os cananeus que ali vivem, porque a vontade de Deus é que Israel tenha paz com todas as nações. Lembra que a profecia é que as pessoas virão do norte, sul, leste e oeste e responderão à bênção de Deus, responderão à sua promessa de estar presente para eles. O desejo de Deus não é divisão entre as pessoas, nem a destruição delas, mas sim a reconciliação e união de todas as pessoas e povos. Essa é a promessa de Deus e é isso que Ele nos está revelando. No entanto, o caminho é incrivelmente difícil. Mas mantenha essas coisas em mente. Tinha um motivo para a terra de Canaã para o povo de Canaã estar sendo derrotado. Tem um motivo pelo qual as pessoas foram expulsas, mas também foi algo contido e também hiperbolizado, exagerado, por assim dizer. Sabendo disso, sabemos que o plano final de Deus não é a destruição do mundo, nem a destruição de quem é diferente. A vontade de Deus não é a destruição de alguém que acredita em algo diferente. A vontade de Deus é a união das pessoas, a harmonia entre elas e em si mesmas, e principalmente a harmonia com Ele. Esse é o plano de Deus e é isso que continuaremos a explorar mais profundamente à medida que continuamos nessa jornada. Então, mais uma vez, como eu disse ontem, já que esse é o plano de Deus, que não fiquemos divididos, mas unidos, que não lutemos uns contra os outros, mas sim lutemos uns pelos outros. Vamos continuar lutando uns pelos outros, vamos continuar rezando uns pelos outros, apoiando uns aos outros, especialmente no dia 85. Já percorremos um longo caminho, mas ainda temos uma certa distância a percorrer, então mantenham uns aos outros em oração. Estou rezando por vocês, meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.